Trago para vocês esse vídeo falando nada mais e nada menos da Michelle. O que ninguém podia esperar é que ela poderia tomar a sopa envenenada. Meus bombones, coisas lindas do meu coração, gente, vocês adoram esses vídeos, né? Mas, pessoal, eu vou ser bastante objetiva, tá? Se eu não conto essas realidades do nosso meio, o que aconteceu realmente, como acontece, pessoal, ninguém tem nada. Não existe na internet, não existe nenhum livro, não existe em nenhuma parte. Só quem sabe somos nós. Então, eu agora vou contar outro caso verídico dessa transexual que foi envenenada com uma sopa. Vamos lá, vamos remontar o trajeto da Michelle. Então, pessoal, a Michelle, ela não dava sossego para ninguém. A Michelle tinha os mesmos vícios que a Cris Negão, né? Passa pra cá, já é meu, perdeu. Então ela ia na intenção de todas, né? De todas. A diferença da Cris Negão pra Michelle é que tanto a fisionomia como tudo, aí ó, vocês podem olhar nessa foto da Michelle, essa que está riscada aí, com traceada, né? Redondeada, é a Michelle, tá? Então, que aí tem muitas outras perigosas nessa foto, tá? Que eu já vou trazer a história de todas elas, tá? Muitas delas, tá? Muitas delas. Tem babado. Babado que vocês não podem nem acreditar. Então, e a Michelle, ela sempre vinha numa moto, tá? Ela tinha uma moto, né? Ela vinha na moto, tudo. E ela botava mesmo pra correr as monas, gente. Ela apavorava. Ela era o terror. O terror. Ela apavorava mesmo. Incluso ela tinha um sobrado no qual ela alugava também para as meninas, tá? Mas era terrorífica essa mulher. Ela tinha essa casa de cafetinagem, né? No qual ela alugava para as meninas, né? Ela alugava aí, mas era babado, né, gente? Ela era mafiosa mesmo, muito mafiosa essa Michelle, né? Era em Londrina, estava em Londrina, tá? Tudo isso em Londrina, para vocês verem. Não é coisa que passou só em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. Muitas partes do Brasil que eu tô trazendo, caso das monas, hein? Tudo bem. Aí, como ela já apavorava mesmo a Michelle, já ninguém suportava a Michelle, né? Viram o que fizeram com a Cris Negão, né? Então, juntou 3 transexual. 3. E fizeram a máfia, fizeram a panelinha, né? A gente vai dar um fim nela, vai dar um fim nela. Recordar também que a Michelle, ela se casou, gente. Ela pôs vestido de noiva e ela se casou com um cara, com um homem que tinha um cargo muito importante na Cacique. Na Cacique, lá naquela fábrica de café da Cacique, né? Ele tinha um cargo bastante importante. Ele tá vivo, hein? Eu acho que ele tá vivo, sim, né? Porque a fábrica de café da Cacique ainda existe lá em Londrina, né? Então ela casou, vestiu de noiva, né? Deu todo aquele tipo Shirley Scala, né? Mas ela tinha vícios também com a Shirley Scala. Ela judiava, ela batia, ela fazia, acontecia. Pra vocês verem quanta Shirley Scala estava espalhada pelo Brasil. Mas era idêntica na crueldade, tá? Como Shirley Scala, fazia essas coisas tudo. E por um outro lado, ela fazia o mesmo que a Cris Negão, né? Roubar as coisas das outras monas, passa pra cá, já perdeu, não sei o que, a multa. E ela multava, gente, ela multava todas as monas. As monas, quando via ela, saía despavorida, né? É uma mescla, né? Juntando Jaqueline com todas, né? Eu tô falando que essas monas é babado, é babado. Aí juntou essas 3 transexual, que já não aguentava mais, né? Mas as 3 que se juntou também não é flor que se cheire, não, tá? Uma das 3 que eu me lembre se chamava Carmen Silva. A Carmen Silva, gente, era a mais terrorífica delas aí, das 3 que estavam montando a máfia pra desacoendar, dar um fim na Michelle, né? Tudo bem. Então elas prepararam uma sopa, gente. Olha só, gente. Entre as 3, né?
Elas prepararam uma sopa, e essa sopa foi preparada justamente, gente, dentro dessa casa da finada Sara Santana. Isso antes de se converter numa ONG, tá? Porque agora parece ser que é uma ONG, mas antes de ser uma ONG, estava aí a casa da finada Sara Santana, né? Então, elas prepararam, e a Carmen Silva pôs o veneno na sopa, gente. Olha o bafão. Chumbinho de mata-rato, gente, pôs na sopa, tudo bem. Aí elas ofereceram a sopa pra Michele, né? E outra coisa, aí nesse sobrado onde ela alugava pras meninas, o marido dela comia primeiro, tá? O marido dela sempre tinha que comer primeiro, antes que todo mundo. Depois que o marido dela comia, aí comia os demais. Olha só, bafou. O marido dela era tratado como um rei, né? Tudo bem, fizeram essa sopa entre as três e a Carmen Silva pôs chumbinho na sopa, né? Aí vai a Michele e toma a sopa, gente. Babado, gente, babado, babado. Essa trans, ao tomar a sopa, ela pegou e já grudou assim no pescoço e começou a gritar, e saiu correndo pela rua, desceu aquilo correndo, saiu lá pro meio da rua gritando, ficou se estribuchando no chão, gente. Estribuchando aí no chão, envenenada, até morrer, gente. Isso presenciou amigas minhas, por isso eu tenho o relato exato da verdade, né? Que diz que a morte da Michele foi uma morte horrorosa, gente. Horrorosa. Diz que ela se estribuchava no chão. Quem pôs o veneno? A Carmen Silva. Mas olha como são as coisas, como é o destino, né, gente? A Carmen Silva, ela tinha um homicídio nas costas. Tinha. A Carmen Silva, ela pegou aquela doença infeliz, né? Ela acabou numa cadeira de roda, teve um derrame, né? Porque naquela época, AIDS, pessoal, aleijava mesmo, deixava sequelas, fazia coisas horríveis, né? Com seres humanos, né? Então ela ficou naquele estado que essa doença deixa, né? Deixava naquela época, né? Aquele estado deplorável, numa cadeira de roda, e teve até um derrame. Mas o que ninguém conta, tinha matado um gari. Gente, ela tinha assassinado um gari, ela matou um gari, né? Então ela já levava um crime nas costas, essa Carmen Silva. Eu não sei o porquê ela matou esse gari, né? Agora você pensa bem, o gari tá trabalhando e tudo. Por que será que ela matou, né? Eu nem quis entrar em detalhe com a minha amiga, porque não dá, né, gente? Não dá, né? Já fiquei até triste, né, quando ela matou o gari e tudo isso, e ainda ela vai envenena a Michele. Mas a Michele era aquela coisa, elas tinham que tirar a Michele do meio, porque a Michele não dava sossego pra ninguém, gente. A Michele, ela roubava, ela extorquia, ela batia, ela era uma mescla de Cris Negão, de Jaqueline junta, de Andréia, de todas juntas, né, e de Sueli Scala. Então era uma mescla, né. Eu acho que a ruindade nessas monas já nasceram. E não vem com essa história que a sociedade fez elas assim, não. Essas são sementes do mal mesmo, esses diabos, esses demônios, essas endemoniadas. Elas já nasceram assim, sabe? Ninguém fez elas assim, nem sociedade, nem... Não vem com história de sociedade, não. Porque sempre passa um pano, né? Sempre passa para esses puxa-saco e essas puxa-saco, né? Sempre adora alternar esse tipo de bandido e criminosos, né? Então, e ela pôs o veneno na sopa da Michele, a Michele estribuchando aí, gente, foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível. Eu acho que o marido da Michele tá vivo, né? E ele tinha um cargo muito importante na fábrica da Cacique, né? Essa fábrica de café, né? Aí, de Londrina. Mas, pessoal, a coisa realmente era de pânico, de pânico. As outras duas, né, que confabulou a máfia junto com a Carmen Silva, elas já são falecidas também, tá? Elas já são falecidas, mas tem tanto babado para trazer de todo o Brasil ainda para vocês, gente, que o nosso meio, por mais que puda alternacer e falar que foram boas, isso é mentira. Dificilmente você vai encontrar uma transexual. E olha que eu tô falando dos anos finais dos anos 90, hein? Finais dos anos 90. É babado, gente, é babado. Mas eu já vou trazer muitos outros vídeos para vocês saberem da verdade, né? Porque a verdade é essa. Isso que não tem outra, não tem outra. Quando você vai falar de uma mona
porque, ainda mais quando ela é babadeira, elas carregam muitos crimes nas costas, gente. Muitos homicídios, tudo isso, né? Fica tampado, ninguém fala, não sei, ninguém fala, né? E muitas vezes não está gravado na base de dados da polícia e nada disso. Por quê? Porque, afinal de contas, é a realidade. Muitos crimes não tem. A polícia não conseguiu investigar, não conseguiu chegar ao final, à etapa da investigação, né? Não sabe que... Mas entre nós, todas nós sabemos dos bafões, todas nós sabemos da verdade. Verdade que não existe na internet, não existe na base de dados da polícia, não existe em nenhum lugar. Por quê? Porque elas estavam aí presenciaram e viram quem fez. Tá entendendo? E claro, nenhuma mona vai entregar umas monas perigosas dessa. Quem é a louca de falar? Foi a Carmen que pôs, a Carmen Silva que pôs veneno de matar rato na sopa da Michelle, matou a Michelle? Não, fica sempre aqueles crimes sem investigar, né? Agora o da Carmen Silva, por ela matar o Gari, isso aí não ficou impune, não. Eu acho que ela, sim, passou uma temporada na cadeia, mas sabe, né, gente? Aquelas temporadas tão suave e leve, né? Que custa a vida de um ser humano, é muito triste, tá? Mas tem muitas outras monas do bafão. Incluso tem uma, gente, que ela era idêntica com a Roberta Close. Ela era tão bonita essa mona. Idêntica com a Roberta Close. Mas ela tinha aqueles efeitos assim do silicone na Pirelli. E levar em conta também, hein, que essa mona que morreu, a Michelle, envenenada pela Carmen, pelas outras três, da máfia das três, ela levava silicone. Gente, ela tinha silicone por todas as partes, né? E ela não era feia, não. Tá? Ela levava silicone na cara, silicone por todas as partes, toda siliconizada. Então, e essa bonita que parece a Roberta Close, gente, parecia a Roberta Close, muito linda. Gente, a Mona fedia, gente. A Mona não tomava banho, não. Não tomava banho, não. Pra você ver, o nosso meio é esquisito, né, gente? Só a gente que sabe. A gente sabe. Ninguém mais sabe. Quem tá fora não sabe de nada, né? Ela não tomava banho, não. Porque se ela tomasse banho, ela não tinha axé pra trabalhar na rua. Trabalhar, né? Pra ir pra rua, né? Não ganhava, não. Ela, pra ganhar, ela não podia tomar banho. E o mais pavoroso de tudo é que ela passava veneno de cascavel no corpo, gente. Olha só, gente. Veneno de cascavel no corpo. Agora eu fico só pensando, né? Quando as meninas estavam me contando. Estrela, ela passava veneno de cascavel, de cobra cascavel, em todo o corpo pra ter axé pra trabalhar. Se o homem der um beijo aí, gente, no corpo dela, o cara vai morrer. Porque veneno de cascavel a gente mata. Sabe? E cada coisa, elas são muito porca, tá? Uma grande parte delas são porca. E elas falam, olha que porcaria, elas falam que se não pode lavar calcinha não, tá? Porque se lavar calcinha tira o axé. Não pode lavar calcinha não. Quando as minhas amigas contando isso, gente, então eu tenho vontade de vomitar, né? Então, é muito bafão, né? É muito bafão. É muito bafão, gente. Inclusive, ela estava me contando que eu vou trazer o caso também, tá? Dessa babadeira. Eu esqueci até o nome da mona. A Cláudia Borracha. A Cláudia Borracheira. Uma aí, tá? Que deu incluso um tapa na cara de uma amiga minha, a Isadora. Um beijinho pra Isadora, né? A Isadora eu conheci ela em Ourinhos, né? É babado. A Isadora só nos hormônios como eu. A Isadora lembra de mim perfeitamente. As duas só no hormônio, né? Eu e a Isadora, né? A Isadora, um beijo pra ela, né? Mas a Isadora é da época dos 80, tá? Lá pro final dos 80 também, por aí, né? Agora, esse caso da Michelle passou nos finais do 90 e eu não sabia que ela... Sabe, que a Isadora tinha acabado apanhando na mão, levado um tabefe dessa borracheira, né? A Cláudia Borracha, uma coisa assim. Mas eu já vou trazer mais detalhado o vídeo dessa mona, que também era inferno, gente. Babadeira essa borracheira, tá? Babadeira, tá? Não sei porque chamava ela de borracha, eu acho que é porque ela tinha silicone até no cérebro, né? Até dentro dos neurônios ela tinha silicone, por isso que chamava ela de borracheira, né? Eu acho, né? Meus bombones, e o final trágico da Michelle realmente foi impactante. As meninas que presenciou, sabe? Vendo ela estribuchando lá no meio da rua, com as mãos agarradas no pescoço, gritando, né? Porque... Não sei, né? Porque esse veneno de matar rato é muito perigoso. Eu acho que quando cai lá dentro do estômago, deve ser como fogo, né? Ser como fogo.
aí começa a espumar pela boca e ter convulsão e gritando. Ela morreu assim, gente, uma morte muito triste, tá? E quem pôs o veneno foi a Carmen Silva, a que acabou falecendo. A Carmen Silva, ela faleceu em 2004, olha só, gente. Morreu numa cadeira de roda, tá? Ela, também a morte dela foi triste, né? Porque ela tava doente com AIDS, né? E já tinha tido um derrame e tudo isso, e estava numa cadeira de roda. O final dela foi bastante triste, mas olha só, antes dela morrer, ela matou a Michelle, envenenada, bom, ela e as outras duas que fizeram a panelinha, né, e matou um gari, né, pra vocês verem, né, pessoal, tudo isso não existe na internet, ninguém conta essas verdades, né, mas eu já vou trazer as histórias dessas monas de Bauru, São Paulo, e de outros lugares também do Brasil, que vocês vão ter que sentar, hein? Porque são histórias reais, acontecida mesmo, muitas pessoas presenciando, tá? É triste, né, gente? É triste, mas a verdade tem que sair, né, na luz, o pessoal não sabe. O pessoal não sabe, né? Porque, claro, já vai vir alguém, talvez, falando, eu conheci a Michelle pra mim sempre foi boazinha, né? Já começa a pôr esses verdadeiros demônios como anjo, né? Gente, que não justifica que a outra envenenou ela com um chumbinho de matar rato. Isso não se faz. Isso não se faz, né? É como a Sueli, jogaram ela lá de cima. Contam, né, que um mendigo jogou a Sueli lá de cima, né? Cadê as câmeras? Tem algum registro disso? Muitas falácias e muitas coisas errôneas, que não são verdade de tudo, né? Que, para não deixar tão queimado, mais queimado do que já estão todas, né? Nem por aí. Que tem monas que tem muitos crimes nas costas, gente. Não, nem 2, nem 3, nem 4. Meu Deus do céu, né? É horrível. Tá, meus anjinhos? E esse foi o vídeo da Michelle, a babadeira de Londrina, tá? Inclusive, como falei, elas fizeram aí essa sopa envenenada, né? E isso foi feita, né, na casa justamente da finada Sara Santana, né? Isso antes de se transformar numa ONG, né, do Adefidan, aí na Vila Iara, né? Isso bem antes. Então, a da cadeira de roda, a que envenenou, a outra morreu em 2004, ela faleceu. E simplesmente a Michelle, com toda aquela pala da moto e tudo, né? Aquela motoca dela, aquela moto, e aí pegando todo mundo, passa pra cá. Cadê a diária da rua? Cadê a diária não sei do que? Elas são assim, né, gente? É babado. Por isso eu sempre dou conselho pras meninas novas que tá chegando de gaiato. Não entra aí não, meninas. Não entra aí não, que é babado. Uma vez que você entra, você já não pode sair. Por isso eu falo, quem tá dentro já não pode sair, mas quem não está, não entra. Não entra. Não vai com a ilusão de que você vai ficar rica, que essa cafetina vai te ajudar, que ela aluga quarto pra você e tal, e Pascoal, cuidado, hein? É como eu sempre falo, né? De boas intenções, o inferno tá cheio, né? Assim que, meus bombones, esse é o vídeo da Michelle de Londrina, babadeira, que morreu estribuchando aí no chão, né? No meio da rua, envenenada pela sopa feita por 3 transexuais, né? Que queria dar um fim nela. Mas quem pôs o veneno mesmo foi a Carmen Silva, né? Mas a Carmen Silva já matou uma vez, né? Matou o gari, então é aquela coisa, né? Pra ela isso seria de menos, né? Mas também a tal Michelle era um pouco burra, né? Bom, se ela judiou de todas, então todas estavam queimadas com ela, né? Ela nunca ia adivinhar que aí nessa sopa ia ter chumbinho de matar-rato, né? Gente, é muito babado. Nosso meio é cheio de babado, que vocês nem possam imaginar. Não existe na internet, não existe nem sequer na base de dados da polícia, não existe numa parte. Se a gente não conta entre nós, as meninas e eu, vocês vão ficar sem saber. Vocês nunca podiam imaginar o caso da Michelle. Nunca poderia imaginar. A que foi envenenada com a sopa em Londrina, né? Tem monas aí que sabem do fato. E sabem que é verdade o que eu tô contando. Mas se eu não chego a trazer esse caso pra vocês, vocês nem imaginariam que tinha essa babadeira aí em Londrina, né? Essa mescla de Cris Negão com Jaqueline, André, tudo junto, né? Uf, meu Deus do céu, né? Aquela coisa, né?
Todas elas fizeram umas coisas tenebrosas e horrorosas, hein? Assim que, meus bombones, um beijo e um cheiro pra vocês. E eu já venho com outro, tá?